Então, eu vou me apresentar, vou fazer uma dinâmica, nós vamos falar muito desse tema neuroeducação e neurociência, que é um tema que eu estudo hoje na Faculdade de Medicina da Santa Casa, em São Paulo. Estou fazendo meu terceiro pós-doutorado, que é depois do doutorado, e eu resolvi voltar a estudar depois de um ano que eu parei desde os 6 anos de idade. Hoje eu tenho quase meio século, né? Vocês imaginam a minha idade, né? Essa foto é produzida pelo marketing, tá? Então isso eles fazem um Photoshop, alguma coisa assim, para ficar mais bonitinho, né? Mas eu sou isso que vocês estão vendo, né? O pessoal quando me vê no vídeo, na TV, imagina que eu sou alto, que eu sou um cara moço, né? Etc. Não, eu sou isso mesmo, viu? Vocês estão enxergando aqui. Nem a mais e nem a menos. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, da cidade, nascido em Colorado e criado em Santa Rosa. Talvez ouviram falar da Xuxa, né? Do Tafarel. E eu, né? Então, nós três somos de Santa Rosa, né? Claro, a Xuxa, o Tafarel e eu sempre digo, né? A Xuxa, o Tafarel e eu. Ah, com certeza! Nelly também, aí, ó, isso mesmo. Eu sou biólogo de formação acadêmica, né? Fiz biologia. Aí fui morar no Pantanal Sul Mato Grossense durante 8, quase 9 anos. Morei na Amazônia, na divisa com a Guiana Inglesa, próximo a Lepen. Trabalhei com os Yanomamis quase 1 ano e pouco. Fiz várias especializações em várias áreas, clonagem. Tive, assim, várias especializações. Fiz mestrado, sou doutor em meio ambiente e desenvolvimento, convênio com a Universidade Federal do Paraná, com a Sorbonne da França. Aí fiz meu primeiro pós-doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. Depois morei mais 2 anos na Espanha para fazer o segundo pós-doc, na área de educação e ciências ambientais. E eu sempre digo assim, ó, a vida foi muito boa para mim, porque até os 16 anos eu trabalhava na roça. Plantava milho de espingarda e colhia de laço, lá nas barrancas do Rio Uruguai, certo? E como a vida foi muito boa para mim, o meu sonho de consumo era terminar o ensino médio e comprar um Fusca. O ensino médio eu terminei, o Fusca eu ainda não comprei, certo? Mas andei muito de Fusca quando era criança, porque eu levava quase 10 alunos, recolhia os alunos para levar para a escola. Veja que loucura, né? Imagina fazer isso hoje, né? Hoje não tem como, né? Mas era o jeito que a gente tinha para poder estudar, né? Então, eu sabia dirigir um Fusquinha do meu pai, carregava 8, 9, 10 crianças junto, e nós ia para a escola estudar. Era o jeito que tinha, não tinha outro jeito, né? Tinha gente que ia de trator, outros iam de carretão, outros iam não sei do que, né? E assim a gente se virava para a gente poder estudar. Então, como a vida foi muito boa para mim, eu resolvi fazer neurociência e doenças degenerativas na Faculdade de Medicina da Santa Casa, porque depois que eu comecei a entender mais o ser humano, eu já entendia bastante, mas depois que eu comecei a entender mais o ser humano, eu percebi o quanto o ser humano, depois dos 60, 70 anos, ele sofre antes dele perecer, antes dele morrer, com as doenças degenerativas, o Alzheimer, o Parkinson, a demência. Todos nós aqui temos características de chegar nessa idade e talvez ter uma doença degenerativa. Isso é natural, principalmente até levar ao óbito. Isso é natural do ser humano, eu vou explicar isso hoje aqui. É chato falar isso, né? Mas é a realidade. Tomara que a gente não tenha uma demência, tomara que não tenha um Alzheimer, tomara que não tenha um Parkinson, né? Mas aí eu criei técnicas lá na universidade, aonde eu quero, em alguns momentos que eu tenho de folga, que são poucos, né? Eu ajudar as pessoas gratuitamente, principalmente as pessoas a potencializarem o seu cérebro para evitarem as doenças degenerativas. Esse é o meu grande objetivo. Eu concluo os meus estudos final do ano que vem, já faz 1 ano e pouco que eu estou fazendo esses estudos, e hoje eu trabalho só com cérebros humanos e com ressonância magnética. Talvez alguns de vocês já um dia fizeram uma ressonância magnética, porque eu tenho que entender de célula neuronal e neuropeptídeo. Eu acredito muito na capacidade que o organismo tem de prover a autocura. E não sou só eu que falo isso. O Prêmio Nobel de Física fala sobre isso. Então não sou só eu que falo sobre isso. Mas eu busquei referência através do Prêmio Nobel de Física, Dr. Carlos Rubbia, conheci ele em Nápoles, na Itália. Consegui conhecer o Prêmio Nobel de Física para me poder estudar o que eu queria estudar. E o objeto do meu estudo é a autocura. Eu acredito que nós temos capacidade de prover a autocura. O organismo tem. Nós temos que entender como se potencializa isso. Então esse é o grande objeto do meu trabalho hoje na Faculdade de Medicina da Santa Casa.
Eu hoje sou um aluno no meio de 42 médicos neurologistas, o único biólogo no meio de 42 médicos neurologistas. Né? Então vocês imaginam a loucura que é, né? Os debates que saem, né? Tem até uns que dizem assim, que bom que nós temos um biólogo aqui para cortar um pouco essa nossa onda, né? Que bom, né? E também, digo para vocês, que falar com vocês para mim é um prazer. É prazeroso conversar com vocês. E se vocês se chatearem muito com aquilo que eu falar, vocês mandem eu tomar naquele lugar, né? Só não mandem a minha mãe ou me chamar de filho da, porque a minha mãe só foi a primeira namorada do meu falecido pai, e o meu pai foi o único marido que ela teve na vida, certo? Então, coitadinha, ela não tem nada a ver com isso, certo? Tá bom? E se não gostarem, reclamem para a Nelly. Isso é um problema dela, não é meu. Vocês vão lá, questionem, reclamem com ela e pronto, acabou, não tem outra conversa, né? Pode ser? Então, nós vamos fazer uma dinâmica agora, bem bacana, antes de nós iniciarmos a nossa fala. Eu quero, lógico, que vocês estão muito sérios, nossa, tem alguma coisa errada, eu sou tão feio assim. Eu quero que cada um agora, todos vocês que estão aí, eu quero que vocês se deem um abraço e se cumprimentem. Vamos lá, levanta aí, ó, vamos lá, se abracem, se cumprimentem, dá um abração aí. Pessoal, a gente não pode ter tudo, né? Qual seria a graça, né? Se fosse assim, né? Às vezes a gente faz muita comparação com os outros, né? E comparar por que eu não tenho isso, por que eu não tenho aquilo, por que alguém tem mais do que eu, e vice-versa, né? Funciona mais ou menos assim, né? Então agora eu quero conhecer um pouquinho vocês para saber o tom que eu vou dar da minha conversa, certo? Uma delas hoje, eu vou ensinar vocês a descobrirem se uma pessoa está mentindo para vocês. Olha que legal! Só não façam isso no relacionamento, tá? Porque uma mentirinha no relacionamento pode ser um tempero. Pode ser um tempero com mais açúcar ou com mais sal, depende, né? Pode ser um tempero. Hoje eu vou ensinar vocês a saberem como que uma pessoa pode estar faltando com a verdade com vocês. Olha que legal, né? Talvez vocês só vão levar isso para casa do que eu vou falar aqui. Então tá bom, já valeu a pena, né? Aprender alguma coisa, né? Isso que é importante. Gente, quem aqui é professor? Levanta a mão. Olha que legal, meus colegas estão todos aí, ó. Isso aí, legal. Outras profissões aí. Ou quem é estudante, quem está estudando, etc. Outras profissões, né? Dessas outras profissões, quem gostaria de dizer a profissão que hoje trabalha ou que faz? Só para socializar. A nossa amiga aí, profissão. A senhora aqui, isso. Eu sou funcionária da prefeitura, auxiliar administrativo, trabalhava no agendamento até a semana passada e essa semana estava trabalhando como telefonista. Olha, maravilha, maravilha. E vocês aqui, você? Eu sou parapsicóloga, terapeuta holística e treinadora da mente consciente. Jesus amado, eu vou embora, né? Vem aqui. Acabou a minha fala hoje, viu? Acabou. Quem mais? Vamos ver. Eu sou instrutora de yoga. Gente, que delícia! Nossa! Hoje eu vou falar um negócio para vocês extremamente importante que eu descobri com relação à fé, à ciência e à religião. Legal, hein? Você? Pedagogo, acadêmico de sociologia e terapeuta. Mas, nossa, que maravilha! Pedagogo, acadêmico de sociologia. Rapaz, esse cara vai fazer um debate grande por aí, hein? Rio de Janeiro é que se esperte, né? E os demais são professores de diversas áreas, né? Quantos são pedagogos aqui? Levanta a mão. Olha só, maravilha, hein? Eu acho que um dia eu vou fazer pedagogia também, viu? Que nós temos mais de 30 mil alunos na Uninter só em pedagogia, viu? Aqui no Brasil, e agora tem nos Estados Unidos também. Certo? A Uninter agora está no Brasil e está nos Estados Unidos, viu? Bom, eu trabalho na Uninter como diretor da Escola de Saúde, Meio Ambiente e Humanidades, onde agora nós temos várias áreas de saúde que ocorrem em Curitiba, porque existem cursos que não dá para fazer totalmente à distância. Tem cursos que tem que ter práticas presenciais. Então nós lançamos esses dias farmácia, biomedicina, estética e cosmética, nutrição e fisioterapia. Eu sou diretor de toda essa área, incluindo os cursos de serviço social, a área ambiental e a área de humanidades. Estou na Uninter há 17 anos, né?
desde que eu cheguei a fazer meu doutorado em Curitiba, e estão me aguentando até hoje, né? Isso é um bom sinal, né? Porque eu sou meio encrenqueiro, sabe? Não sou um cara de aceitar qualquer coisinha, não, viu? Para mim, tudo tem que ser muito bem discutido, né? Bom, a única diferença entre vocês e eu aqui é que agora eu vou descer, eu não gosto de ficar numa posição como eu estava, certo? Mas a única diferença entre eu e vocês aqui é que vocês estão confortavelmente sentados e eu estou em pé. Fechou? Só isso. Não tem diferença nenhuma. E perguntem aquilo que vocês acharem que devam perguntar. Talvez eu não vou ter a resposta. Pode ser que não. Mas, se eu não tiver, né? Depois eu mando para a Nelly a resposta ipsis literis, né? Certinho, copiado de algum lugar. Né? Porque eu não vou ter, né? Então, e convido a vocês para entrarem no Google, né? E se um dia quiserem comprar os meus livros, né? Fiquem bem à vontade, viu? O ano passado eu publiquei meu 17º livro, e o ano que vem eu publico o 18º, vou fechar 20, depois eu não quero mais nada na minha vida, certo? E eu estou fazendo um livro agora, que o tema dele é o seguinte: quem sou eu para te julgar? Esse é o título dele. Entendeu? Porque ninguém julga ninguém. Quem julga a gente só pode ser o juiz. O juiz pode julgar, se você cometer um ato, né? Mas ninguém tem capacidade de te julgar porque não conhece a sua história. Esse é o primeiro cenário. E hoje, como eu trabalho lá no Hospital Psiquiátrico da Santa Casa, o meu estágio é horas com pessoas que estão internadas no hospital psiquiátrico. E que às vezes eu olho para eles são muito melhores do que muita gente que está aqui fora. Certo? São muito melhores, né? E a conclusão dos meus estudos, porque eu entrevisto horas e horas uma pessoa que está internada lá, desde aquelas pessoas que já tiveram problemas com o crime, e tem pessoas que não podem ficar soltas, mesmo estando em tratamento, porque vão cometer os mesmos crimes. E aí você coloca um leque de experiências de pessoas que já assassinaram, pessoas que já mataram e que sentem prazer quando estão matando alguém. E eu estou gravando todas essas histórias, são 20 pessoas que vão fazer parte desse livro, e depois que eu contar a história desde que essa pessoa era criança, eu vou fazer uma comparação do que aconteceu com essa pessoa. Então aguardem, esse livro vai ser legal, viu? Aguardem, vocês vão gostar. E é uma ruptura de alguns conceitos bem complicados. Hoje eu vou trabalhar puramente com vocês em neuroeducação e neurociência. Pessoal, não entro no campo da psicologia, respeito muito a psicologia, é extremamente importante, mas eu não entro no campo da psicologia, porque uma das bases da psicologia é ter uma compreensão sobre o comportamento. A neurociência vai um pouco mais além. O que está por trás desse não bom ou ruim ou sei lá o que comportamento, certo? Eu trabalho em cima desse cérebro, certo? Então eu não vou entrar em debate nenhum com vocês que você venha a ser uma referência dentro da psicologia, certo? Porque às vezes muitas pessoas às vezes fazem perguntas, né, em vários auditórios que eu faço palestra no Brasil todo, e entro muito no campo da psicologia. Eu conheço muito a psicologia, mas eu não sou formado em psicologia. Então eu não posso falar com propriedade. Eu sempre digo, a gente só fala com propriedade daquilo que a gente realmente conhece. Não é verdade? Então nós vamos adiante então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que é esse conheça-te a ti mesmo. Quando eu criei esse tema conheça-te a ti mesmo, eu cheguei a uma conclusão em algumas empresas que eu já prestei consultoria e presto consultoria. Hoje eu presto consultoria para a Petrobras, não estou na Lava Jato, não se preocupem, certo? Meu contrato está liso, leso, já passou pela auditoria da Price, certo? Presto consultoria para a Volvo Caminhões e para a Volvo Carros, certo? E a grande questão que muitos profissionais da área de RH comentam comigo e pedem ajuda é dizendo o seguinte: professor Berté, como as pessoas têm dificuldade de falarem delas? Como as pessoas têm dificuldade quando vem uma pergunta muito simples? Fala um pouquinho sobre você. Aí a pessoa trava. Agora, se você falar, fale um pouquinho dos outros, nossa, vira um best-seller. Eu sei que isso não acontece aqui
aqui na cidade de vocês, né? Que ninguém fala mal de ninguém, né? Não é verdade? Isso acontece em Curitiba, entendeu? Então, a dificuldade é que as pessoas têm de falar delas. Então, quando eu utilizei o termo conheça-te a ti mesmo, eu vou falar para vocês também alguns problemas que envolvem os pecados da comunicação. Ou seja, os grandes pecados da comunicação. Por que as pessoas se posicionam de forma errada? Por que vocês comparam pessoas? Puxa, aquela pessoa tem uma caminhada muito mais à frente que a minha. Por que isso está acontecendo comigo, né? Por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo me compreender? Porque você não se conhece. Em primeiro lugar, você não se conhece. E quando você diz que se conhece, você compara a sua vida com a vida das outras pessoas. Isso é terrível. É terrível. Nós não temos que comparar a nossa vida com ninguém. Isso é ruim. Por exemplo, no mês passado nós tivemos o Setembro Amarelo, não é verdade? O que era o Setembro Amarelo? Que a gente chamava o mês de comemoração, não é de comemoração, é de reflexão. O que é o Setembro Amarelo? Prevenção ao suicídio. Muito bem, 1 ponto na sua média, viu? Na avaliação hoje pode tirar um pouco menos, viu? Você já ganhou 1 ponto. Uma reflexão sobre o suicídio. Dos casos que eu li, principalmente de casos onde pessoas chegaram próximas ao suicídio, obras fora do país, pessoas internadas no hospital psiquiátrico que chegaram próximas a isso. E qual é a razão que se dá para tudo isso? A ausência de amor. Eu não me amo o suficiente. A ausência de amor. O amor não está presente na tua vida. E aí eu comecei a pesquisar mais profundamente algumas coisas e cheguei à conclusão que muitos casais não dão certo porque não têm capacidade de transferir amor. Você só tem capacidade de transferir amor se você se amar primeiro. Como é que você vai transferir amor se você não tem capacidade de gostar de você do jeito que você é? Porque nós temos uma grande dificuldade. Nós ficamos nos comparando com as outras pessoas. Nós temos que nos amar do jeito que nós somos. Grandinhos, baixinhos, azul, amarelo, branco, vermelho, sei lá. Nós temos que ser apaixonados pela gente. Para depois você ter capacidade de transferir amor. Não há transferência de amor se você não se ama. Você tem que ser apaixonado por você. Aí você transfere amor. Se você não tiver capacidade de transferir amor, você vai ter vida curta no relacionamento. Vida curta eu digo, talvez vocês não vão ter amor, vocês vão ter uma super amizade. Que é o que acontece com muitos casais. Eu já vi vários assim. Já atendi vários assim. Entendeu? Então nós temos que aprender a nos conhecer. No momento que eu tiver capacidade de eu me conhecer profundamente, consequentemente eu vou ter um trânsito melhor na sociedade. Vou ser muito melhor. Eu sei que cada um de vocês aqui tem uma história. Não preciso nem me contar. Certo? Só pelos olhares de vocês e algumas palavras que eu estou dizendo, eu já estou entendendo muita coisa, mas não estou adivinhando nada. Essa história de dizer que alguém adivinha o pensamento, nós vamos ter que ressuscitar o Padre Quevedo e dizer que é coisa do demônio. Entendeu? Ninguém lê pensamento de ninguém. Mas as reações de vocês podem gerar sugestões. Autossugestões. Certo? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de cada um de vocês aqui, hein? Já estou lendo. Isso já é coisa do demônio, viu? Não é minha. Pessoal, vamos lá então. Gente, vamos adiante. Eu tenho um grave defeito. Eu falo o que eu penso. Então reclamo para Nelly qualquer palavra meio torta. É que aqui nós temos todos adultos, parece que alguém mais novinho aí, todos estão adultos, né? E tem um jovenzinho aí. Mas eu não vou falar nada que ele não saiba, entendeu? Nada que ele desconheça, certo? Então eu tenho esse defeito. Eu falo o que eu penso e digo o que eu acho que tem que dizer. Eu sou bem torto mesmo. Já viram uma árvore nascer torta e ficar reta? Não, né? Então eu sou desse jeito mesmo, certo? Então, depois vocês reclamam para a Nelly, não para mim, que eu vou embora. Eu vou sair do Rio de Janeiro, é corrida, entendeu? Pessoal, o que é a neuroeducação? Então, nos últimos anos, tem se falado muito sobre a neuroeducação e a neurolinguística
neurolinguística também, a neurociência e a psicologia, que estão fazendo um trânsito interdisciplinar, em especial aonde? Dentro do espaço educativo, dentro das escolas. Por quê? Porque nunca se viu tantas crianças com TDAH, com transtorno da hiperatividade. E qual o maior número e onde estão? É dos meninos, não é das meninas. Ah, mas por que as meninas não têm e os meninos têm? Alguém já pergunta assim, né? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Qual a diferença? Existe uma grande diferença entre o homem e a mulher. Certo? E por que a TDAH nos meninos envolve um pouquinho de agressividade a mais do que nas meninas? Então, o que aconteceu? A neuroeducação veio para trabalhar um processo interdisciplinar entre a psicologia, a neurociência e a educação. Então, são alguns pilares, eu diria alguns pilares, para sustentar o atual modelo de enfrentamento que nós temos dentro da escola. Vocês vão dizer, como assim, professor, enfrentamento? Há um enfrentamento dentro da escola. Primeiro, os professores não conseguem mais chamar a atenção dos alunos. O nosso aluno que vem para a escola hoje é um aluno diferente do aluno que eu fui, que vocês foram. E muito diferente. É um aluno que está dentro do cenário da cibertecnologia. É um aluno que com 1 ano e pouco ele faz pesquisa no Google. É aluno que está na escola e se a professora falar uma palavra que ele acha que não está muito correta, ele vai fazer uma pesquisa no Google ou na Wikipedia e o que vai encontrar? Uma resposta talvez que não é igual à resposta que a professora deu. E aí a gente encontra alguns professores despreparados para este aluno, para o perfil deste aluno. Tá, mas o que eu vou fazer? Educador, professor, tem que estudar a vida inteira. Não é só fazer a graduação e fazer a especialização. Beleza, acabou. Não dá, não serve mais. O professor tem que estar o tempo todo se adaptando às mudanças. E usando o quê? A criatividade, o estímulo. Todo professor é um ser criativo. Por isso que é professor. Eu sempre digo assim, esses dias eu vi uma postagem, né? Tem uma professora que escreveu assim, nossa, essa semana vai ser um parto ir na escola. Larga a tua profissão. Vai fazer outra coisa. Vai ser polícia. Vai fazer não sei o quê. Você escrever que vai ser um parto, você não está na profissão certa. Ou vai se tratar. Porque no momento que você fala isso, imagina a quantidade negativa que você colocou, entendeu? Para muitas pessoas, ou pais e mães que talvez estão olhando a sua postagem e dizendo assim, nossa, essa é a professora do meu aluno que diz que é um parto ir na escola. Larga de profissão. Você não está na profissão certa. Quem é professor tem que ser apaixonado pelo aquilo que faz. Tem que ser loucamente apaixonado pela educação. E também ter conhecimento, buscar conhecimento. De que adianta, né? Eu acompanhei um caso esses dias, uma turma de professores em São Paulo, onde a professora fez um relato dizendo assim, olha, eu fui fazer uma dinâmica para chamar a atenção dos meus alunos, né? E fui cantar a musiquinha lá, o sapo, na beira da lagoa. Vocês conhecem essa música? Conhece? Vamos cantar então? O sapo, na horror! Vamos começar de novo? 1, 2, 3. O sapo na beira da lagoa. Todo, ótimo, parabéns. Nós vamos formar um coro agora. Uma salva de palmas para vocês. Vamos lá. Legal, gostei. Aí a professora começou a cantar com as crianças assim, o sapo, a professora não sabia cantar. Aí o aluno olha assim, meu Deus, o que é isso? O que ela está fazendo? Está fazendo nananana. Não. Se você vai cantar uma música, vai estimular, você tem que saber o que você está falando, né? Não é verdade? Ou típico daquele professor que pega um livro e vai contar uma história, contador de histórias, né? Pega o livro, agora falando os pilares aí da psicologia, educação e neurociência. O professor pega o livro para contar a história, reúne a criançada e chega assim, pessoal, contar uma história, senta. Aí todo mundo senta, igual índio, senta igual índio. Ô, cala a boca aí, ó, senão não vou contar a história. 1, 2,
3, mandei calar a boca. Agora eu vou contar a história. Isso é estímulo. Isso é agressão. Isso é um lado agressivo. Como é que você vai contar a história? Você tem que estimular a criança a entender a descoberta. Olha, eu tenho aqui no livro algo diferente para falar para vocês. É uma história linda. Né? Então, assim, nós temos que entender a forma como nós vamos estimular as crianças e utilizar esses mecanismos da psicologia, da neurociência, da educação, buscar os pensadores que falam sobre isso. E não acharmos que eu posso falar qualquer coisa e a criança é obrigada a entender tudo aquilo que eu digo. Não. Então, para muitos que ser educador ou ir para a escola é um parto, fica em casa. Tem tanto curso de culinária de manhã na TV, dá para aprender tanta coisa, porque daí pode fazer outra coisa e vender, né? É uma forma de sobrevivência, né? Agora, nós não podemos mais achar que você estar na escola é um parto. Aí muitos dizem, mas é que a Secretaria de Educação agora coloca 50 alunos em sala de aula. Isso colocava 10, 15, 20 anos atrás também. Se você escolheu essa profissão, você sabia dos desafios. Como nós temos professores que são extraordinários. Que tem alunos que dizem, conversei com alguns alunos há tempo atrás, que tinha aluno que dizia, nossa, eu tenho ansiedade de ver aquele professor e quando ele falta eu fico com ansiedade porque ele não veio. Esse é o grande valor, é o despertar, é o estimular esse processo. Certo? Vamos adiante. Pessoal, eu sou bem crítico, tá? Se quiserem reclamar, reclamam para mim. Tá? Não vão reclamar para mim, tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre neurociência, a importância da neurociência no processo de aprendizagem. Volta mais um pouquinho. Aqui, isso. A neurociência no processo de aprendizagem. Quando eu comecei a estudar a neurociência, eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje sobre a neurociência. Hoje, o principal órgão da neurociência é a visão. Por que é a visão? Lógico, os portadores de necessidades especiais educacionais, eles conseguem fazer com que, vamos supor, se for o cego, ele vai potencializar uma outra área, né? Pode ser a audição, né? Os sentidos, certo? Mas o que acontece em relação à visão por ser o principal órgão da neurociência? Porque através da visão, vocês chegando em qualquer ambiente, vocês já têm as primeiras informações que são enviadas para o cérebro. Só naquele primeiro olhar. São as primeiras informações. E isso é muito importante, porque essas primeiras informações que você pega de um determinado ambiente é a forma como você vai conversar, como você vai dialogar com as pessoas. Então, o conceito principal é o estudo sobre o sistema nervoso e suas funcionalidades. Primeiro ponto, as funcionalidades do sistema nervoso. E é importante que a gente entenda esse contexto em algumas situações dentro da neurociência. Por exemplo, nós temos ações conscientes e ações inconscientes. A ação consciente, entrando um pouco no campo da psicologia, né? A ação consciente, ela é regida pela ética e a moral, ou seja, o que é certo e o que é errado. Mas você tem o livre-arbítrio de você tomar qualquer decisão. Você sabe o que é certo e o que é errado. E uma ação inconsciente é aquela ação que você pode tudo. Uma ação inconsciente é, por exemplo, eu estou do lado de cada rua, enxergo uma menina do outro lado e eu olho para ela assim, né? Eu sei que os meninos aqui não olham assim, né? Olho para ela assim, desejando ela. Eu já tiro até a roupa dela pelo olhar. Deixo ela desnuda. Isso é uma atitude inconsciente. Porque conscientemente eu não vou lá agarrar ela e dar um beijo. Eu posso levar uma surra, né? Eu posso apanhar. Entendeu? E hoje nós vivemos um problema muito sério em se tratando das funcionalidades do cérebro, que são as pessoas que estão no ápice do estresse em função do seu dia a dia. E o que acontece? Por exemplo, você está no trânsito. Um indivíduo fez uma manobra errada. Desculpa a expressão, fez uma cagada. Certo? Aí você olha para o cara e aponta o dedo. Estou apontando para lá, tá?
E tem uns que ainda fazem assim, ó. Não sei por que tanta emoção. Você já apontou, né? Não precisa fazer assim, certo? Aí esse indivíduo enxerga isso, para o carro, desce do carro, pega o que ele tiver na mão e joga em você. Ou se tiver uma arma pode dar um tiro, ou se tiver um cacetete vai lhe dar uma surra. Aí quando ele perceber o que ele fez, aí volta uma outra reação, pode ser que tenha sido time. Então, quando nós falamos das funcionalidades do cérebro, nós temos que entender que nós temos que ter muito cuidado como a gente fala com as pessoas. Como a gente se comunica. Como nós vamos chamar a atenção de alguém. Isso é muito importante. Tomar muito cuidado, porque você não sabe como que essa pessoa está naquele momento. Então, sempre o diálogo tem que ser algo que a gente não tem que impor a nossa voz ou impor o meu poder sobre isso. Entende? Porque você não sabe como que a pessoa está. E eventualmente uma palavrinha que você colocar, você vai justamente tocar aonde essa pessoa vai explodir. Principalmente briga de marido e mulher. É natural da mulher, quando ela briga com o homem, ela fazer um remember. Fazer uma memória. Os homens não gostam disso. Isso é terrível. Você está tocando assim, ó. Tem gente dando risada, né? Você está tocando lá naquela fitinha lá, ó. Que é horrível, mas é da mulher. A mulher começa a contar o que aconteceu para trás. Né? Isso é horrível, isso é péssimo. Isso é da mulher. É da natureza da mulher fazer esse remember. E nesse remember você vai tocar em partes aí que estão quietinhas e de repente podem aflorar. E aí se perde a cabeça. E na violência doméstica e familiar, eu estou nessa área também do Tribunal de Justiça do Paraná, quem é o mais forte numa violência? O homem é mais forte que a mulher. Então ele pode impor o poder de força que ele tem. E aí vocês veem que vira isso uma tragédia. Certo? Mas tudo isso pode ser evitado se a gente tem um bom diálogo. Se a gente tentar conversar de uma maneira mais tranquila. Certo? Essa situação eu coloquei, muitos aí deram uma risadinha, etc e tal, etc e tal. Eu acho que já aconteceu com algumas pessoas aqui, isso é natural. Não é errado não, gente. Fiquem tranquilos. Tá? Isso é da natureza humana. Como é da natureza humana o cérebro ouvir uma história e eu colocar os temperos que eu achar necessários. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver a nossa amiga aqui, como é que chama? A Edileuza. Eu não vou falar pro Andrei, porque o Andrei já está quase casado, né? Quem aqui está solteiro? Não, então, ó, a Edileuza, né? E o Andrei foram num bailão aqui. Aqui pertinho, perto de Foz do Iguaçu. Deve ter uns bailão, não sei se tem, né? Deve ter. Aí o Andrei apenas botou a mão no ombro da Edileuza. Mas alguém viu e contou para outra pessoa que o Andrei botou a mão no ombro da Edileuza e deu uma encoxada nela. Aí a conversa que foi para outra pessoa foi que o Andrei botou a mão no ombro da Edileuza, deu uma encoxada e com a mão esquerda grudou nas suas nádegas. E a conversa chegou em medianeira. A Edileuza está grávida. Então, isso faz parte da natureza humana, faz parte do cérebro. O cérebro encontra uma história e você dá os seus temperos. Tem uns que põem mais sal, outros põem mais pimenta, né? E alguns põem açúcar, dá uma amenizada. Mas sempre, na verdade, o tempero é o contrário. É sempre maior. É igual o telefone sem fio. Se eu chegar aqui na Edileuza, né? Falar uma frase para ela, vai chegar lá no final na minha amiga lá. Como é que chama? Fabiana. Vai chegar na Fabiana outra frase totalmente diferente do que a gente falou aqui. Certo? Porque as interpretações serão... Ele, me desculpe a expressão, ele muitas vezes trabalha até contra a gente. Viu? Vocês podem ter certeza. Ele cria estímulos que são desnecessários. E que muitas vezes a gente cria essas apimentadas. Peço desculpa de ter usado o seu nome, tá? Mas, gente, isso foi uma metáfora, hein? Pelo amor de Deus, não está acontecendo isso, né? Então, beleza, vamos adiante. Pode continuar. Então, o que está por tudo isso? Pode passar. Entendendo um pouquinho desses conceitos.
Só para vocês verem essa frase. Por trás dos nossos comportamentos existe uma estrutura interna de pensamentos. Então nós já temos uma estrutura de muitos pensamentos, de vivências, pensamentos, etc. E emoções que impactam diretamente as nossas ações e, consequentemente, os resultados que alcançamos em nossas vidas. Certo? Aí muitos dizem assim, puxa, mas eu vivo a vida inteira assim. Eu sempre fui assim, eu tenho como melhorar essa minha performance? Claro que tem como melhorar. Claro que tem. E falando sobre o caso do Andrei e da Edileuza, um fato aconteceu em São Paulo, lá no laboratório onde eu trabalho, lá na Faculdade de Medicina. Vou 2 vezes por mês para lá. Chegou um técnico do laboratório e falou para o senhor Berté, eu preciso falar uma situação para o senhor que eu estou vivendo e eu vi que o senhor conversa muito com as pessoas aqui, né? O que está acontecendo contigo? Eu perguntei o que houve, né? Professor Berté, eu apanho da minha mulher todos os dias. Eu fiquei que nem vocês assim, chocados. Eu até dei uma risadinha, não deveria ter feito isso. Né? Porque o que nós enxergamos por aí é os homens agredindo as mulheres, não é verdade? Eu falei, mas como assim você apanha? Professor, a minha mulher é muito ciumenta. Se eu ver as meninas do Faustão dançando e eu der uma risadinha, eu apanho. Entendeu? Se ela me trouxer aqui na faculdade e cumprimentar uma aluna, que as alunas me conhecem, eu apanho quando eu chegar em casa. Aí eu falei assim, não, então traga a sua mulher aqui, eu quero conversar com vocês 2 juntos. Certo? Aí comecei a conversar com os 2, tal, não mudou muito a conversa. Pedi para ele sair da sala. E a gente, como os psicólogos, a gente conhece algumas técnicas para gerar confiança e fazer a pessoa começar a se abrir um pouquinho mais, né? Criar uma certa confiança. Aí, ela foi contar um pouquinho da infância dela. Porque, em relação ao que eu falei anteriormente, nós reproduzimos muito aquilo que nós vivemos na infância. É uma pura reprodução. Essa menina chegou em São Paulo, de pais que vieram do Nordeste. Ela tinha 3 anos. Os pais conseguiram emprego em outro país, abandonaram ela lá na Caritas, na Avenida Paulista. 3 anos. Com 5 anos ela foi adotada. Com 5 anos e meio foi devolvida para o Caritas. Com 9 anos ela sofreu uma outra adoção. E a família tratava ela como empregada doméstica. Essa menina nunca viveu o amor na vida dela. Na infância, ela nunca teve amor. Gente, ela foi rejeitada pelo pai e mãe. Rejeitada pela primeira família que fez o processo de adoção. E a segunda que a adotou não tratou como filha. Tratou como empregada doméstica. Aí de repente ela encontrou um cara que deu todo o amor que ela nunca teve em lugar nenhum na vida dela. Todo o amor, preenchimento de todo o amor. E com o medo de perdê-lo, ela começava a agredi-lo. Por isso que ele apanhava. Devia ser. Não, ela devia pensar de outra forma. Mas era a forma que ela tinha devido a tudo que ela passou na infância dela. Ou seja, ela reproduzia a infância. Eles estão bem agora. Conversamos bastante. Orientei procurarem um psicólogo. Fizeram algumas terapias juntos, né? E estão vivendo muito melhor do que estavam antes. Certo? Isso é muito interessante. E outro caso que eu atendo agora é o seguinte: na violência doméstica, falando de estudo em relação ao cérebro, nós atendíamos lá no Tribunal de Justiça aqui no Paraná, geralmente a mulher agredida. Hoje eu estou trabalhando com os agressores. E cada agressor tem uma história parecida com a história que eu contei para vocês. Eles vão dizer, nossa, professor, você vai defender os agressores? Não, eu não estou defendendo os agressores. Agrediu, tem que pagar, tem lei para isso, né? Vai ter que cumprir pena se tiver que cumprir, certo? Mas eu queria entender um pouquinho mais, porque ninguém nasce com uma plaquinha escrito que você vai ser bom e que você vai ser ruim. Nós acreditamos dentro dessa área, depois eu vou voltar para uma outra área aí que é um pouquinho mais além, certo? Que todos nascem bons.
todos nascem bons. Mas o meio pode reproduzir. Ou seja, mas agora já existe um outro cenário, não só o meio reproduzir, mas o cenário da ancestralidade, podendo reproduzir isso. Certo? Então, assim, vou falar de alguns campos aqui, que não tem nada a ver, pessoal, com espiritismo, religião, etc, etc, etc. Não quero nem discutir isso. Eu também tenho minha fé. Eu sou católico, apostólico, romano, batizado, praticante. Eu vou na igreja todo domingo. E gosto, me faz bem. Certo? Mas eu vou contar um outro negócio que a ciência está admitindo agora, com pesquisas fortes sobre isso, e que pode melhorar a relação. Então, tudo o que acontece no nosso meio, além de ter a reprodução vinda da infância, por exemplo, o agressor, provavelmente o pai agredia a mãe. E ele, olhando aquilo lá, achava talvez aquilo a coisa mais natural do mundo. Aí quando ele é adulto, né, adolescente, adulto, se o pai dele batia na mãe e aquilo ficava do jeito que estava, porque as mulheres no passado eram muito passivas. Hoje a mulherada está empoderada. Esse é o termo, né? A mulherada está empoderada. E parabéns, né? Eu tenho um pouco de medo de mulher empoderada, sabe? Mas vamos lá, viu? Entenderam? Mas no passado elas eram extremamente passivas e aceitavam esse cenário de violência em casa. E a criança foi criada dentro desse cenário, imaginando que isso era a coisa mais normal que acontecia. Então o que ele fazia? Quando adulto, eu vou reproduzir isso, né? Porque em casa era dessa forma. E não é dessa forma. Estamos vendo vários problemas de violência em todo o país. Todo dia na mídia nós estamos assistindo, todos os dias, algo se falando de mulheres que foram violentadas ou foram assassinadas. E é um comportamento que está lá, gravadinho, registradinho, lá no cérebro. Certo? Vamos adiante, André. Até agora está tudo bem? Tudo entendido? Gente, eu estou fazendo o mais didático possível para não falar muito termo técnico, né? Para que eu não tenha que traduzir os termos, para que vocês entendam bem, tá bom assim? Se caso alguém tem alguma palavra que eu falar que não gerou um entendimento adequado, vocês podem perguntar, beleza? Lembra do nosso pacto? Única diferença, vocês estão sentados e eu estou de pé? Fechou, né? Então tem que ser assim, para ser melhor, tá? E aí nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo em relação ao cérebro. Uma das situações que eu tenho desenvolvido a pesquisa lá na Faculdade de Medicina são algumas doenças degenerativas e algumas questões voltadas ao AVC, o acidente vascular cerebral. Por exemplo, aqui nós estamos falando de hemisfério. Alguns autores utilizam lobo esquerdo, lobo direito e lobo central. É tudo a mesma coisa, não tem problema nenhum. É a forma de como se coloca na literatura e nas obras. O lobo direito e o lobo esquerdo, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, pela ciência, são muito bem conhecidos. Mas o que é desconhecido pela ciência hoje, no final da segunda década do século XXI, é o quê? É o lobo central. E aí, em algumas ressonâncias que nós fizemos em cérebros de pessoas que morreram e tiveram AVC, né? A área lesionada é uma área que não se recupera nunca mais. A área que sofreu o AVC e sofreu aquela lesão, ela não se recupera nunca mais. Mas há uma readaptação. Por quê? Por repetição, movimentos repetitivos, a área paralisada ela volta a responder. Só que não na área lesionada. Tanto é que a área lesionada, quando eu faço a ressonância, é uma área como se não tivesse nenhuma função mais. É uma área morta. Mas o cérebro se readapta os movimentos em outra área. E que a ciência desconhece também. E que a gente acredita que esta área, o lobo central, é uma área de readaptação das áreas lesionadas do cérebro. Que é o que está sendo discutido hoje em várias universidades e em vários locais. Por quê? Porque o cérebro, ele aprende também por repetição. Então, se no passado nós julgávamos os nossos professores que decoraram a tabuada, né?
ou que decorar alguma coisa não era uma ferramenta de aprendizagem, talvez não era uma ferramenta de aprendizagem dentro de conceitos de alguns pensadores. Eu poderia dizer Piaget, Nietzsche, quem mais? E vários outros pensadores. Mas o cérebro aprende muito por repetição. Por exemplo, quando vocês desejarem alguma coisa, não desejem falando uma vez aquilo que vocês desejam. Vocês têm que repetir o desejo por mais de 45 segundos a 1 minuto. Não adianta apenas falar, nossa, eu vou ganhar na loteria. Se eu não jogar, também não ganho, né? Não é verdade? Eu quero ser feliz. Começa a repetir isso, eu quero ser feliz. Eu, quando saio da minha casa até o trabalho, eu levo 1 hora de trânsito. Eu vou fazendo as minhas breves orações, que eu acredito. Nessa 1 hora eu vou repetindo aquilo que eu acho que vai servir de bom para mim. Entendeu? Então, o cérebro aprende muito por repetição. E um AVC, quando o médico ele diagnosticou o AVC, a paralisia, ele automaticamente pede para o profissional de fisioterapia atender aquela pessoa. Por quê? Para a pessoa fazer movimentos repetitivos. Ou seja, a pessoa, em 40 dias, 50 dias, a área lesionada se readapta em outra área e a pessoa volta a ter os movimentos. O que está se estudando no Alzheimer hoje? No Alzheimer, está se estudando, né, que as pessoas que estão tendo o Alzheimer, que começam, o Alzheimer nada que é uma doença degenerativa, o indivíduo começa a esquecer de todas as suas funções, inclusive até das suas necessidades básicas. Já existem estudos que no tratamento do Alzheimer é muito importante buscar a memória lá de trás do indivíduo. Ou seja, buscar a memória, quem conhece a história, né? Primeiro tem que conhecer a história da pessoa, não é verdade? Como é que você vai buscar a memória se você não conhece a história? E você melhora muito, muito, muito isso. Certo? E aí aqui, só para finalizar, o lado esquerdo, ele trabalha muito com questões crítica, matemática, detalhista, organização e realista. Não quer dizer que você usa um pouco, uma hora você usa aqui, outra hora você usa aqui. É o conjunto. Certo? E no lado direito, o que é abstrato, artístico, intuitivo, impulsivo e não linear. Quando eu falo o item lá, intuitivo, digo para vocês que a ciência hoje está despertando um novo sentido, que é o sentido da intuição. E eu digo para vocês, acreditem mais na intuição de vocês. Acreditem. Eu tenho experiências de intuição que são assim experiências que aconteceram comigo extraordinárias. Acreditem na intuição. Bem rápido para trazer essa informação. Acordei cedo e eu tinha uma reunião no Tribunal de Justiça com a desembargadora que trabalha parte de violência, no CEVID. Acordei assim, eu não estava bem, né? Acordei, puxa, não estou legal, não sei o que aconteceu, eu dormi bem, quem dorme bem tem que acordar bem, né? Porque gerou melatonina, acordou com serotonina. Feliz, né? Certo? Não é verdade? Quem dorme, automaticamente, se dormiu, tem que acordar e relaxar, para liberar o hormônio da serotonina. E eu não acordei legal. Legal assim, não sei, tô tendo alguma coisa assim que não está legal. Fui na reunião e começou a me dar uma dor aqui na nuca. A reunião foi a manhã inteira, reunião de trabalho, etc e tal, e desceu uma chuvarada enorme em Curitiba, mas uma chuva enorme. Peguei a linha verde, indo para o centro de Curitiba, fechou o semáforo, eu era o 5º carro que estava, desde o primeiro 5º carro, abriu o semáforo, a pessoa que estava na frente acelerou, mas do lado de lá veio o caminhão e jogou água para o carro dessa pessoa, e essa pessoa acelerou e freou na hora. O que aconteceu? Deu um engavetamento. A hora que deu o engavetamento, acabou minha dor na nuca e acabou tudo. Se eu tivesse acreditado na minha intuição, eu não teria saído de casa. Eu teria pensado, puxa, tem alguma coisa que não está legal. Eu não vou sair de casa hoje. Ou vou, de repente, mudar as coisas que eu pretendia fazer. A hora que deu a colisão dos 5 carros, eu era o último, isso aconteceu esses dias.
a minha dor na nuca desapareceu. Certo? Então, acreditem na intuição de cada um de vocês. Acreditem mais. Certo? Acreditem. Eu sei que todos somos intuitivos. Todos. É natural. Mas em alguns momentos, quando você tiver algo assim que não está legal, repense o que você vai fazer naquele dia. Talvez mude a rotina daquele dia para outra coisa. Certo? Isso é muito importante. Pode passar? E na neuroeducação, nós temos que trabalhar muito com os alunos a questão de estímulo. O aluno tem que ser estimulado. Não adianta mais eu chegar e fazer o que se fazia antes. Tal. O estímulo ele acontece da seguinte forma. Primeiro, nós temos que buscar cada vez mais aulas dinâmicas. Ou seja, e trabalhar muito a interdisciplinaridade para verificar se aquilo que o professor de geografia está levando ou de matemática pode ser suporte na área das ciências. Certo? Então tem que ser. E aulas ricas em conteúdo visual e concreto. Ou seja, nós não podemos ter ou não se aceita mais profissional no atual cenário hoje com conhecimento raso. Conhecimento tem que ser com profundidade. Conhecimento raso está cheio de gente por aí. Está cheio. Conhecimento superficial. O conhecimento tem que ser com profundidade. Se você estuda hoje para tirar um 7 ou 8, né, não estude para tirar a nota. Estude para você aprender. Estude para aprender. Ninguém mais quer gente de conhecimento raso, a não ser aqueles serviços aonde você nunca vai estar no status como gestor. Jamais. Então ninguém mais quer isso. As grandes empresas que eu presto consultoria já falam de cara que o cenário atual é esse. O aluno não é mais um mero observador. Ele não está mais lá só para observar o que você está dizendo. E você só conquista o aluno em uma fala nos primeiros 7 minutos. E se ele pegar a compreensão, que é os 7 minutos que o cérebro vai interpretar as informações que você está passando, se ele entender a riqueza do que você está dizendo para ele, ele vai prestar atenção. Se ele não tiver a compreensão, ele está de corpo lá, mas o espírito está longe. O espírito está em outro lugar. Pode até estar em Nárnia, né? Abriu a porta, fechou a porta e ficou lá dentro. Talvez vocês conhecem alguns assim, né? Que estão lá no You Are Your Word, You Are Your Children, né? Então, tem muita gente que funciona assim. Ele é participante e questionador ativo na construção do seu saber. Então, não é mais o aluno que antigamente você chegava, depositava conteúdo na cabeça dele, né? Você, professor, era autoridade, não era mediador, então você sempre olhava de cima para baixo, certo? E hoje ele tem capacidade de questionar, e ele vai questionar. Ainda mais se você for trabalhar um conteúdo que você não domina na sua totalidade. Isso é terrível. É semelhante à nossa língua portuguesa, né? Isso é um desastre, né? Tem professor de língua portuguesa aqui? Tem alguém? Não tem? Como que eu vou estudar outra língua se eu não sei a minha direito? Eu falo isso para as pessoas que trabalham comigo. Uma vez uma chegou e disse, professor, eu vou fazer um curso de inglês. Eu falei, querida, primeiro aprenda a falar português corretamente. E escrever também. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. É saber escrever e falar corretamente. Nós odiávamos os verbos, né? Eu odiava. Quando eu comecei a ir para a mídia, para a TV, etc., gravar, eu comecei a perceber a importância dos verbos. Porque quando eu falo lá, quando eu estou gravando, nas minhas falas eu conjugo todos os verbos que eu tiver que conjugar. Então como é que você vai querer falar outra coisa se você não sabe direito a sua própria língua? Isso é terrível. Nós, no mínimo, temos que saber ler, escrever, interpretar e nos comunicar adequadamente. E é isso que nós temos que ensinar para o nosso aluno hoje também. As gírias, nós temos as gírias, eu também tenho gírias. Quando eu falo com a minha vibe, né, minha vibe,
que eu adoro sair com pessoas que não são do meu meio, porque eu aprendo muito, além das coisas esquisitas, né? Certo? Por quê? Porque eu saio do meu cenário. E vocês vão me julgar agora. Você sabe o que me tira do cenário? Do meu cenário? De vez em quando ver uma novela. Vocês vão dizer, nossa, professor, você vê novela? Gente, eu adoro novela. Você não tem noção. É o único momento que eu estou desligado de tudo aquilo que eu faço. Então não julguem quem vê novela não, porque até eu vejo novela. Quando eu posso, eu vejo uma novela. Porque eu acho fantástico a capacidade que um autor tem de criar toda aquela trama. Eu não estou vendo novela para ver mulher, para ver homem, coisa parecida. Tem gente que vai ver porque fica meio naquela pura sedução, né? Eu já passei dessa fase. Eu não tenho esse problema mais, né? Eu já passei faz tempo dessa fase. Eu já estou com meio século, eu já estou na fase terminal, assim. Vai com um pezinho na cova e outro fora, entende? Mas tem gente que gosta de ver para ver outras coisas, né? Eu já não, eu já vejo porque eu gosto muito da trama. E o aluno ele está ligado, plugado e antenado. Por quê? Porque quando ele está na infância ou está indo para a juventude, há uma explosão de hormônios e que são incontroláveis. Não se controla. Porque ele está crescendo em tamanho, está crescendo, tem que crescer, né? Ele está mudando as suas formas. E tudo isso gera também uma enorme confusão no seu cérebro. Por isso tem que ser muito bem acompanhado dentro da sua faixa etária. Vamos lá. Pessoal, está tudo bem por enquanto? Quem aqui quer passar dos 100 anos? Eu já estou com o pé na cova, né? Mas dá para mais um pouquinho, né? Vocês já falaram com alguém que disse assim, ó, se eu viver até os 70 tá bom? Chegaram e perguntaram para ele, então tu vai morrer agora com 70? Não, dá mais 10, 15, 20. Já falaram com gente assim? Ninguém quer morrer. Nós queremos viver, né? E viver melhor, né? Então, eu estive na Alemanha uns 4 anos atrás e trabalhei num laboratório de genética em Frankfurt, onde nós trabalhamos com cérebros de freiras. Ou seja, a igreja doou o cérebro de 3 freiras que morreram. E elas morreram muito velhinhas. Uma com 96, uma com 101 e a outra com 104. Aí um dia numa plateia de mais de 1000 pessoas eu perguntei, falei isso, né? Aí umas levantaram, claro, professor, elas não tinham marido, né? Por isso que viveram mais, né? Isso é verdade, gente? Isso é verdade? As senhoras são casadas aqui. Isso é verdade? Gente, eu preciso fazer um estudo sobre isso. Porque não foi uma só que falou, foi uma plateia inteira. Claro, elas não tinham marido, por isso que viveram mais, né? E eu fiquei me perguntando, gente, o que acontece, né? Deve ter alguma coisa muito séria no meio do negócio, né? Pois é, olha só, instigou, né? Oi. Professor, minha avó morreu com 93 anos. E tinha marido? Ela já estava viúva há 10 anos. Sim, né? Mas ela morreu porque estava com câncer, senão acho que tinha vivido muito mais. Com certeza. Então, o que aconteceu? Quando nós fomos fazer ressonância, que eu aprendi a fazer ressonância magnética na Alemanha, depois na Santa Casa, em São Paulo. Quando nós fomos fazer ressonância magnética no cérebro das freiras, uma das coisas que causou-nos estranheza é que as suas glias, ao invés de estarem fechadas, glia está na ponta da célula neuronal. Enquanto a gente tem até 49, 50 anos, as nossas glias estão assim, como se fosse uma raiz ramificada, como essas glias que estão aparecendo aí. Aí são 3 tipos de glias. E quando nós passamos dos 45, 50 anos, as glias começam a se contrair até o teu organismo perecer, ou você ter uma doença degenerativa. Mas e como que as glias das freiras, por exemplo, quando dentro do cérebro conservado, nós pegamos um super microscópio, aqui a Universidade Federal do Paraná tem um, não tem outro lugar que não tem nenhum. Por que as glias estavam mais ramificadas do que o normal na idade que elas se encontravam? Bom, nós não tínhamos resposta para isso, só fazendo ressonância e olhando na área de microscopia. Fomos visitar a comunidade onde as freiras viviam. E aí, o que as pessoas nos contavam era que as freiras, mesmo quando se aposentaram, com 60, 70 anos,
continuaram fazendo as suas atividades. Continuaram fazendo o quê? Estimulando o cérebro. Então, elas liam, elas escreviam, elas davam palestras, elas jogavam baralho, jogavam dominó, tomavam cerveja, elas tomavam muita cerveja. Não estou fazendo propaganda aqui, não quero que ninguém comece a beber cerveja agora o tempo todo, né? Mas elas bebiam muita cerveja, porque tinha um senhor que ele falou que uma delas, ela quase bebia regularmente um copo de cerveja por dia. Ela bebia muita, e na Alemanha se bebe muita cerveja, né? Entendeu? Então, elas continuaram fazendo o quê? O exercício no cérebro, potencializando os neuropeptídeos, que é provendo a autocura. Uma só delas, que teve um processinho de demência já no final da sua vida, com mais esquecimento, etc. e tal, por causa do fluxo sanguíneo que diminui para o cérebro. Então isso é natural. Você vai, o seu processo de envelhecimento começa com 26 anos. Quem daqui já tem mais de 26, já está ficando velho. O organismo já começa a virar uma desgraça, já começa a ser tudo assim, viu? Não é mais assim, né? E para os homens já tem gente com 28, 30 anos, tomando azulzinho, amarelinho, tem vários tipos por aí. Tem até genérico agora, que ficou mais barato, né? Para levantar o morto, né? Senão tá louco. É difícil o negócio. Então o que acontece? Os nossos problemas degenerativos já acontecem depois dos 26, 27 anos. E se nós não estimular, as nossas glias vão se contrair. Mas aí o que acontece? Porque o fluxo sanguíneo para o cérebro, ele começa a diminuir muito. E nós precisamos de muito sangue no cérebro. Por que nós temos as carióticas aqui? São veias maiores. É para ter um bombeamento com muita pressão sanguínea no cérebro. É como se o sangue que vai para o cérebro é um combustível motor. Com a idade vai diminuindo o fluxo sanguíneo. E os esquecimentos acabam sendo normais devido ao fluxo diminuído. Entendeu? Isso é um processo natural. Você ter um esquecimento não quer dizer que você está com Alzheimer, não quer dizer que você está indo para uma demência. Não, é natural isso acontecer. O que não pode acontecer é processos repetitivos. Aí acendeu uma luzinha do meu semáforo amarela. Não é vermelha ainda, amarela, tem que buscar ajuda. E qual a preocupação que eu tinha em entender isso aí? Era buscar alguém que falasse sobre isso. Porque depois que eu conheci glias, depois que eu conheci neuropeptídeo, eu quero entender esse negócio. Mas não tem equipamento aqui no Brasil para me entender isso. Porque são microcélulas. E você não tem qualquer equipamento que você pode visualizar tudo isso e entender. Aí eu fui buscar um pouquinho disso na física. A física me levou a ter uma compreensão. Mas antes disso, eu fui procurar uma orientação na Rússia com o Dr. Vitovic. Passa o próximo slide para nós. Então, o que aconteceu? O Dr. Vitovic, ele tem hoje acho que 86, 87 anos. Ele foi médico de um hospital militar na Rússia. E ele, estudando a parte dos neuropeptídeos, né? Ele era um neurocirurgião, ele aposentou, neurocirurgião. E ele, tentando entender processos de autocura, ele resolveu fazer uma experiência no hospital militar. Então, esse hospital militar tinha em torno de 300 e poucos pacientes. Ele resolveu pegar 100 fichas dos pacientes. 100 fichas aleatórias. Sem dizer, eu quero esse, eu quero aquele. Pegou as fichas, como ele é muito metodológico, porque ele queria provar no método científico o que ele estava fazendo, pegou 100 fichas de pacientes, pegou uma sala de mais ou menos 40 metros quadrados, colocou uma mesa, pediu para as enfermeiras colocar as fichas dos pacientes em cima da mesa, 100 pacientes, e ele resolveu chamar 100 pessoas da comunidade, que durante 30 dias essas pessoas viriam nessa sala e fariam orações sobre as fichas, dentro da sua realidade. Tanto tinha o luterano, tinha o católico, tinha o muçulmano, tinha o espírita, tinha o budista, tem todas as filosofias religiosas que falam do bem. Para mim, tudo que fala do bem é bom. O contrário diz que para mim não serve. Não vem nem discutir comigo. Certo? E todos empunhavam a mão nas fichas
e durante 30 dias fazer orações sobre as fichas. Aí nas primeiras semanas ele começou a catalogar as fichas com o nome do paciente e ir até o quarto do paciente. Então tinha gente mutilada pela guerra, sem perna, sem braço, gente já com situações muito ruins. Ele começou a perceber que essas pessoas, em comparação com os outros pacientes, estavam tendo resultados melhores do que os outros que não estavam recebendo as orações dessas pessoas, que era a força do pensamento positivo. Então, o pensamento positivo criava uma sinergia, que a gente chama de potencialização dos neuropeptídeos. Eu só fazer uma pesquisa em casa o que é neuropeptídeo, tarefa de casa, tá? E essas pessoas começaram a ter resultados surpreendentes de cura. E ele começou a ir lá naquela teoria dizendo assim, ó, se eu sou uma pessoa que eu penso positivo, eu sempre vou me dar bem. Porque eu estou também criando essa sinergia nos neuropeptídeos. Se eu pensar mal, eu não vou conseguir ter essa concentração que a gente chama de emaranhado energético quântico dentro da física. Ó, emaranhado energético quântico. E ele começou a provar isso. Aí o que aconteceu? Nos anos seguintes, pode passar, o Dr. Carlos Rubbia, né, conseguiu provar os processos de autocura. Eu tive o prazer de conhecer o Carlos Rubbia, certo? Ele é de Nápoles, na Itália. Ele começou a provar esses processos do emaranhado quântico e ganhou o Prêmio Nobel de Física. Vocês acham que alguém ganha o Prêmio Nobel porque é legal, porque é bonito, porque tem dinheiro? Não. Se ganha o Prêmio Nobel é porque tem que provar alguma coisa. Tem que provar. E a ciência é uma coisa muito séria. Não é simplesmente blá blá blá. E o Carlos Rubbia conseguiu provar dizendo o seguinte: neuropeptídeos. O corpo fabrica tudo para a cura. O nosso corpo tem capacidade de fabricar tudo para se curar. Mas tem que potencializar tudo isso. Tem que tentar potencializar os processos de autocura. Certo? Aí uns dizem assim, mas potencializar como? Eu aprendi algumas coisas com todo esse pessoal, inclusive Dr. Carlos Rubbia. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha oração. Então, a meditação e a oração, seja o que vocês fazem, acaba potencializando, criando essa energia. Aí eu falei, puxa, mas como que eu vou falar isso para uma plateia? Hoje aqui deve ter 50, 60 pessoas. Eu às vezes dou palestra para 2.000 pessoas, 1.000 pessoas. Como é que eu vou provar para as pessoas que o que eu estou falando é verdade? Talvez muitos de vocês aqui estão com aquela interrogação, nossa, esse cara é meio louco eu já sei que eu sou. Eu só não fui tratado ainda. Certo? Como que vai provar isso? Aí eu resolvi fazer um experimento científico junto com a fé. Junto com a fé. E eu percebi um negócio extraordinário. O que acontece? Quando você reza, ora, medita, vamos falar assim, rezar, orar e meditar. Seja o que vocês fazem. Se for do bem, parabéns. Do mal, saem dessa porta e vão embora. Tá? Tudo que vocês fizerem em relação ao bem, você rezar, meditar, você diminui a pressão sanguínea das carióticas. Você não diminui o volume de sangue que vai para o cérebro, mas você diminui a pressão das carióticas. No momento que você diminui a pressão sanguínea, você libera serotonina e te dá aquele momento de relaxamento. Por isso que quando a gente vai na igreja, quando a gente faz uma oração, uma meditação com várias pessoas, esse relaxamento você cria esse emaranhado quântico falado pelo Vitor Vick e pelo Dr. Carlos Rubbia. Por isso que quando a gente vai num ambiente desse, a gente volta melhor. Não volta? Eu sempre que eu volto assim muito relaxado. Eu volto muito melhor do que eu fui. E isso tudo está dentro também da própria espiritualidade. Certo? A espiritualidade não é algo inequívoco. Mas hoje, na disciplina de medicina, tem uma disciplina chamada
espiritualidade. Saiu esse ano com um decreto do Conselho Federal de Medicina. Tem agora uma disciplina para os médicos, chamada espiritualidade, aonde a força da fé, da oração, faz esse movimento. Eu conheço 2 neurologistas em Curitiba que quando vão fazer cirurgia de cérebro, que são neurocirurgiões, e um deles cortou esses 2 dedos, ele não precisava ter feito isso agora, porque agora tem tecnologia, né? Para poder usar o bisturi assim e não lesionar outras partes do cérebro quando ele estivesse fazendo um corte. Ele arrancou esses 2 dedos aqui. Ele mesmo fez isso, porque ele é um neurocirurgião. Um baita de cirurgião. A equipe dele vai fazer uma cirurgia, todos eles se dão as mãos e fazem uma oração. Uma oração é uma meditação de pelo menos 3 a 5 minutos antes de fazer a cirurgia no paciente. E ainda a gente ouve muita gente dizendo por aí que não acontece nada, né? Não acontece porque, infelizmente, a sua crença está pequenininha. Ela vai se aflorar quando tu tiver um momento de muita dificuldade. Aí a gente se agarra, né? A gente se agarra em tudo que aparece, né? Principalmente nos amuletos, né? A gente se agarra, né? E a gente tem que ter algo para que a gente possa melhorar a nossa vida. Continuando. Mas aí, o que aconteceu? É muito interessante, porque o ano passado o Prêmio Nobel de Medicina foi para o Jeffrey e o Michael receberam o prêmio mais cobiçado de medicina, que é o Prêmio Nobel. Falando sobre o relógio biológico, que nós temos capacidade de controlar o nosso relógio biológico, que é o tempo de vida. Se controla, né? Eles ganharam o Prêmio Nobel. Há 2 anos atrás eu escrevi um artigo para essa revista chamada The Nature World, é um paper internacional, A1, paper top. Quando eles ganharam o Prêmio Nobel, elas são assim, meu artigo foi publicado. Eu já estava falando disso antes deles ganharem o Prêmio Nobel. Mas como eu sou um professor do Brasil, aquela coisa, eu não ia ganhar o Nobel de Medicina, né? Eu não sou médico. Mas eu escrevi justamente isso, e vocês vão encontrar na The Nature World o meu artigo, que foi publicado na semana seguinte do Prêmio Nobel, mas que a data de postagem que aparece nele foi de 2 anos atrás. A mesma referência que eles deram, de que nós temos um relógio biológico que nós podemos controlar, e aí eu digo e defendo, vocês pensem o que quiserem, que nós temos um reloginho que vai dizer exatamente quando nós vamos dessa para uma melhor ou dessa para uma pior. Já está lá cronometradinho, certo? Nós temos isso. E há uma concentração muito forte dessa relação entre os raios solares e o centro da Terra, que fazem todo esse movimento, que ajudam nesse processo de movimento. Certo? Vamos adiante. Só quis constar, mas quem quiser fazer uma pesquisa, façam, né? Faça uma pesquisa aí que vocês vão encontrar direitinho. Bom, um outro detalhe que está se falando muito hoje aqui, talvez essa imagem vocês já viram, né? Eu vi que alguém olhou e já ficou faceiro, né? Essa imagem já viram muito, já deve ter rodado muito por aí. Ou seja, no passado, a área biológica trabalhava muito o aspecto da herança hereditária genética para as patologias. Determinadas doenças. Por exemplo, você vai no médico, a primeira pergunta que ele faz para você é se na sua família não tem alguém com diabetes, tem ninguém que morreu do coração, tem alguém que teve, etc. Mas ele faz uma pergunta muito superficial, eu já sou mais duro com vocês. Se teve alguém com isso, se preparem que vocês podem ter também. Eu já sou cara dura mesmo. O médico dá aquela massageadinha no ego, para tentar minimizar o problema, etc. e tal. Não tem como minimizar. Não tem como. Se na sua família teve alguém que veio com essa, com aquela doença, já começa a olhar para o teu reloginho, aquele que eu falei anteriormente, como que você está nesse cenário aí, que pode aparecer sim. O médico que passa a mão na cabeça, não passa. Eu digo, você teve isso, comece nos seus exames fazer diagnósticos mais profundos sobre determinadas patologias, porque nós herdamos, sim, quase tudo. Mas não se admitiam que nós pudéssemos ter uma herança de ancestralidade. Está provado? Ainda não. Porque a gente na ciência a gente fala muito assim, o ônus da prova, né? É que nem o juiz. Você pode dizer para o juiz que você é bom. Ele até vai dizer, que legal, me prova que você é bom. Você vai provar que você é bom. Na ciência é assim também.
Hoje já tem estudos e que alguns locais já tiveram dados importantes na compreensão da prova na ciência de que o registro de ancestralidade você pode estar carregando de algum antepassado teu. Por isso que nós estamos estudando assim. Por exemplo, muitos de nós aqui são pai e mãe. Tiveram 2 filhos, talvez 3 filhos. Por que os filhos são tão diferentes se eles tiveram o mesmo amor, frequentaram a mesma escola, tiveram os mesmos pais e tiveram os mesmos estímulos? Por que são tão diferentes? E por que nós às vezes, nós usamos aquela palavra assim, ah, meu filho é muito parecido com o tio fulano, né? Ele puxou mais pro lado da família tal, não puxou pro lado da minha, né? A gente não fala isso também? A gente fala muito isso, né? E por que eles são tão diferentes? Porque no registro ancestral há uma hipótese de que você pode estar carregando uma herança ancestral de até 10 gerações passadas. Então, poxa, a criança foi cuidada da mesma forma. Os pais deram o mesmo carinho, deram o mesmo amor. Com 16 anos ele começou a matar. Com 20 ele vai preso, com 30 ele é solto, com 31 ele volta a matar. Tem que ter alguma explicação diferente. Tem que ter alguma razão para isso. Certo? Alguns estão utilizando diferentes nomes para entender isso. Por exemplo, já ouviram falar de constelação familiar? Já ouviram, né? E às vezes eu sempre digo, a gente tem que ter muito cuidado com quem que a gente faz esse tipo de técnica. Por quê? Porque hoje em dia tem muita gente fazendo um curso de final de semana de coaching, ou curso de não sei o quê, e a pessoa já sabe até fazer hipnose, doutor, viu? A pessoa já está fazendo hipnose, já está fazendo milhares de coisas. Gente, no momento que alguém entra dentro da tua vida e se conecta a pontos que você não está tendo uma determinada realidade, o prejuízo pode ser muito maior. Fazer constelação, fazer outras linhas que tem por aí, tem que fazer, é bom, é positivo. Mas com pessoas que vocês veem que já está praticando isso há mais tempo. Porque tem muita gente por aí transformando isso em uma fábrica de ganhar dinheiro com a desgraça das pessoas. Isso é gente ganhando dinheiro com a desgraça alheia. É igual um dia eu passei na frente de uma igreja em Curitiba, dessas que eu não gosto muito. Aí um rapaz me agarrou no braço assim e falou, eu sou o fulano de tal, o senhor tem um problema. Eu falei, meu querido, eu tenho tantos problemas, que você não tem nem noção. Aí ele me largou, não quis ficar comigo. Entendeu? Então, sabe, é fácil eu chegar para cada um de vocês aqui, botar a mão no braço e dizer, você tem um problema. Quem aqui não tem um problema, levante a mão. Eu estou com uma garopa aqui no bolso, é o meu almoço. Todos nós temos um problema. Claro, isso mesmo. Eu usei a metáfora problema no sentido assim, para o entendimento mais. Mas todos nós, como a nossa colega muito bem falou, nós temos situações para serem resolvidas. Entenderam? Então, buscar sempre ajuda é importante. Antes da medicação. Buscar ajuda antes de você ir já para a medicação. Para vocês terem uma ideia, hoje, eu vou falar no próximo slide, mais de 20% da população brasileira toma remédio controlado. Rivotril, diazepam, Gardenal e outros grupos por aí. Significa o quê? As pessoas estão perturbadas. Esses dias eu andei no centro de Curitiba e fiz uma postagem lá no meu Facebook. Parece que eu estou num manicômio a céu aberto. Foi a conclusão que eu cheguei. Foi escrito lá. Parece que eu estou num manicômio a céu aberto. Muita
gente, desculpa a expressão, não é? Fora da casinha. Mas muita gente está doente. Muito doente. E muita gente perturbada. Na semana passada, o objeto de estudo nosso em São Paulo foi a série de assassinatos de um indivíduo no interior de São Paulo, na região de Cotia, que matava crianças. Um serial killer, que depois que ele matou mais de 20 e poucas crianças, conseguiram prender ele. E no julgamento dele, assisti todo o julgamento dele, em momento nenhum ele se sentiu culpado por isso. Então vejam a quantidade de gente que tem por aí um problema. Quando alguns pais vêm conversar comigo, eu sempre digo assim, aquela história de ficar deixando o filho de você na casa de fulano, desse plano, não sei o quê. Pode deixar, se você conhece bem a família. Porque tem muita gente perturbada por aí. Vocês viram o que aconteceu semana passada em Curitiba? Né? O tio da criança fazia filmes pornográficos com a criança, usava a criança, porque os pais diziam que o tio era muito legal. Ela foi preso por uma informação que veio da Interpol para chegar em Curitiba. Então, a gente tem que tomar certos cuidados. Tem que tomar certos cuidados. Entendeu? E outra, filho é uma coisa extraordinária. Desculpa falar uma coisa, né? É uma metáfora, é um ser extraordinário. Tem que proteger. Então, pessoal, se vocês estão aqui hoje, vamos calcular 300 anos passados, provavelmente passou pela família de vocês mais de 4.094 pessoas, antes de nós estarmos aqui. Vocês acham que em algum momento, alguma dessas características, a gente não está carregando? É uma hipótese. Levantem assim um questionamento para vocês. Vocês já se perguntaram algumas vezes, quando vocês estão chateados, deprimidos, as posições que vocês estão deitados na cama, né? Determinadas posições, principalmente a posição do feto, aquela posição de você estar dessa forma, isso significa que você está pedindo ajuda. Está pedindo ajuda urgente, porque o feto era local de proteção. Então você simula como se fosse uma regressão, né? Lá no passado. Quem dorme em cima dos braços, fica com as mãozinhas assim, cuidado, é um sinal de entrando num processo de depressão, que pode estar envolvido com ansiedade, com outros problemas. O nosso corpo, ele fica enviando sinais. O tempo todo fica dando sinais. A gente tem que entender esses sinais. E esses sinais vêm, quando vêm, nós temos que procurar ajuda. Temos muita gente boa por aí. Até um amigo mais próximo, uma amiga mais próxima, que a gente vê que é uma pessoa boa, né? Porque tem aqueles que dizem assim, eu até falei que o cara não prestava, viu? Agora você veio chorar. Pronto, ela estava no poço, fez mais um buraco de 1 metro. Agora encheu de água. Né? Não é assim que a gente conversa com as pessoas. Isso é gente miserável intelectualmente. Tem 2 tipos de miséria que eu conheço, a de fome e a intelectual. Eu acho que a intelectual é a mais ruim ainda. A de fome você dá um jeito, né? Você não tem comida, bebe água, você não vai morrer. Certo? Agora, se faltar água, você morre. Certo? Vamos adiante. E por esse sistema, por exemplo, pense um instante cada um de vocês aqui, desses nossos ancestrais, né? Quanta gente passou por lutas, guerras, dificuldades e mortes trágicas, né? Quanta gente passou fome, né? Eu vivi uma experiência bem trágica na minha família. Eu chamo uma tragédia do meu tataravô. Eu tentava fazer a cidadania italiana e não conseguia. Porque eu não encontrava documentos do meu tataravô aqui no Brasil. Eu só encontrei mais tarde documentos da minha tataravó. Aí eu fui tentar descobrir o que aconteceu. Eu fui para a Itália. O meu tataravô, com 40 e poucos anos, ele morreu de fome. E a minha tataravó pegou meus dois, a minha tia-avó e o meu avô, o Stefano e a Domênica, pegou o resto que ela tinha de dinheiro da venda da casa na Itália, pegaram um navio chamado Cachemire, 1889, e veio para o Brasil. Imagina, uma senhora com 40 e poucos anos com 2 crianças pequenas. E o meu avô morreu de fome. Aí quando eu fui pegar o certidão de óbito dele lá na Itália, geralmente no óbito diz a causa da morte. Estava escrito lá, morreu de fome. Aí eu fui numa igreja com a certidão de óbito dele, ajoelhei,
que é um sentimento que eu tenho, né, de celebrar, né? Ajoelhei e conversei com ele dentro do meu íntimo, do meu sentimento, dizendo para ele que a família estava bem agora, que está todo mundo bem, que o esforço que eles fizeram, né, fizeram com que cada um de nós, que é descendente da família, tivesse uma vida diferente. Eu saí de lá e me senti aliviado, porque eu entrei num choque assim, muito grande. Imagina se pegar um atestado de óbito dizendo que a pessoa morreu de fome. E o quanto a gente joga de comida fora hoje. Né? Então foi assim para mim uma tragédia pessoal, mas que valeu muito para a minha história, né? Melhorou muito a minha história depois disso. E por outro lado temos também coisas boas. Por outro lado, por exemplo, quanta força, quanto amor, quantas alegrias e estímulos, né? Quantas alegrias, quantas, nossas, coisas boas aconteceram, quanto instinto de sobrevivência. Gente, vocês imaginam, há 300 anos, 200 anos atrás, como que essas pessoas viviam? Se elas com 30, 40 anos morriam já, porque a expectativa de vida não chegava aos 40 e poucos anos, 30 e poucos anos. Então vocês vejam só quanto essas pessoas passaram muitas vezes para que cada um de nós estivesse aqui. Então esse estímulo do passado, a ciência hoje está estudando profundamente. Não é só as pessoas que trabalham com terapias alternativas complementares. A ciência está indo lá no fundo tentando entender. Porque existem casos que a gente estuda no sistema prisional, no hospital psiquiátrico, que você não consegue entender como é que aquele indivíduo que você olha para ele, que está conversando com você, já fez tanta coisa, que na hora que você conversa com ele, você percebe assim, puxa, você não deveria estar aqui. Só que ele não pode sair de lá. Tem pessoas que não dá para soltar. Tem pessoas que não tem como soltar. Aí você diz, mas professor, mas não tem tratamento? Tem gente que não tem tratamento. Porque está proibido tratamentos agressivos que se faziam lá para trás. Tratamentos que se diziam que eram eficientes e que mataram muita gente aqui no Brasil e fora do Brasil. Mas tem pessoas que não dá para tirar daquele lugar e colocar no meio social. Vão continuar cometendo crimes. Se vocês fossem entender o que é a mente de uma pessoa maníaca, o que é a mente de um suicida, vocês vão ter até dificuldade de se relacionar em alguns locais. Eu tive muita dificuldade quando eu comecei, nesses estudos, entrar nesse campo. Comecei a ficar meio perturbado. Imaginei, isso não serve mais para mim. Por que eu preciso saber disso? Se eu não soubesse, era melhor, não é verdade? Parece que quando a gente não sabe das coisas, né? É mais fácil, né? Do que quando a gente sabe. É que nem o conhecimento. Eu escrevi um artigo, se você achar no Google, você vai achar centenas de artigos meus lá no Google, só colocando meu nome. Um deles, eu escrevi no ápice dessa loucura que eu estava quase querendo largar o que eu estava fazendo agora, né? Que se diz assim, ó, o conhecimento liberta, vírgula, aprisiona. Ali tem um relato assim, vocês têm que pensar muito antes de ler também, viu? O conhecimento liberta, mas ele te aprisiona também. E muito, não é pouco, certo? Mas aí dentro desse processo todo, nós estamos falando de pessoas que andam muito doentes. Ó, 15 minutos eu termino, tá, gente? Vocês aguentaram demais já, né? Já é 15 para as 11, olha só. Passou, né? 15 minutinhos eu termino, tá? Pode passar aí. O que vem acontecendo hoje em relação da sociedade? O que vem acontecendo em relação à sociedade hoje? A sociedade atual, ela está muito doente. E o amuleto que a sociedade está usando é medicação. Tanto é que alguns medicamentos hoje não precisa mais de receituário médico. As pessoas já sabem o que elas têm que tomar, né? Vocês já viram isso? Tem gente que chega no postinho, o médico vai atender, não. Me deu um paracetamol, mais não sei o que, mais uma caixinha e tal. Fechou, beleza. O paracetamol promove com o uso contínuo falência múltipla dos rins.
Vocês sabem que nós fizemos estudos de que tem rios contaminados com medicação, porque você toma um remédio, aí você urina, você defeca, mesmo o esgoto sendo tratado e lançado, ele não vai tirar os componentes que tinham nesses medicamentos. Já encontramos em rios, em pesquisa, peixes com alto índices de paracetamol. Isso é horrível. Por quê? Hoje qualquer paracetamol se compra por R$5. Até menos, talvez compra uma carteirinha lá mais baratinha. Entendeu? E o que está sendo distribuído com frequência para crianças e adolescentes é a fluoxetina. Em altas doses de fluoxetina. Não quero dizer para vocês, irmão, que existem processos que o indivíduo, paciente, tem que tomar uma medicação. Sim, existe um momento que não tem o que fazer. Tem que tomar um Rivotril, tem que tomar um diazepam, tem que tomar uma fluoxetina para minimizar o sofrimento dele em determinada situação. Só que todos esses medicamentos são medicamentos viciantes. O que é viciante? Eu tomei aquilo lá, botei uma máscara na minha cara, não quero vivenciar o que eu estou passando, e é melhor eu ficar tomando a vida inteira. Aí o que acontece? Você vai tendo uma chance enorme de você ter Alzheimer ou doenças voltadas à demência. Porque você vai perdendo a sua capacidade de raciocinar. E se você perde o raciocínio, você encolhe as glias. E encolhendo as glias é um passinho para o óbito. É um passinho para a morte. Essa é a razão das glias. Glias ramificadas, você está vivendo. Glias recolhidas, você está entrando em processo de morte. Então a quantidade que você vai tomando de medicamento dessa linha, nós chamamos de medicamento cumulativo. Vai acumulando. Então, vamos supor que você tem um recipiente de 50 ml, vai chegar uma hora que ele vai transbordar. É cumulativo. Então, algumas pessoas hoje que têm uma pequena frequência de Alzheimer foram pessoas diagnosticadas que tomavam muito antidepressivos. Isso já está comprovado. Não é um blá, 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 blá. Isso depende muito da rotina que nós estamos vivenciando hoje. Ou seja, como que nós estamos hoje. Vou contar para vocês aqui. Ó. Veja só. Quem vive só no passado está vivendo somente em depressão. Aquelas pessoas, mas quando ele estava do meu lado eu era feliz. Mas ele não me quer mais. Aí só fica lembrando, um remember, né? Antes eu tinha um negócio, agora eu não tenho. Aí sofre, né? Aquela pessoa que vive só do passado. Gente, talvez um dia eu e vocês vão nos encontrar aqui de novo. Mas não vai ser igual. Daqui a pouco eu vou embora, já é passado. Talvez nós vamos se encontrar e vocês vão estar sentadinhos como vocês estão aqui. Mas não vai ser igual o dia de hoje. Porque daqui a pouco, eu indo embora, vocês indo para seus lares felizes para sempre, né? Acabou, é passado. Já foi, nossa história aqui acabou. Já é passado. E tem gente que sofre por viver só no passado. Mulheres, bola para frente. Tá cheio de gente boa por aí. Tá cheio de homem querendo casar. Olha eu aqui, ó, solteiro, puro, tô querendo casar também. Meninos, tá cheio de mulher bonita por aí, dando sopa. Larga a mão daquela encrenca. Entendeu? Esquece. Põe uma pedra em cima. Acabou, acabou. E mulheres, não aceitem qualquer homem na vida de vocês. Vocês têm que ter um homem que valorize você do jeito que você é. E que seja eternamente apaixonado por você. Larga a mão de tranqueira por aí. Tem muita gente boa, mas tem muita gente, infelizmente, que acha que entre marido e mulher, né? Marido é que manda e acabou e não tem conversa. Mulherada, sejam empoderadas. Mas se coloquem no lugar de vocês. Ser empoderada não significa ser machão. É totalmente diferente. Empoderada é saber ter o diálogo.
saber conversar, saber discutir. Mulheres, usem a vaidade de vocês. Vocês são vaidosas. Usem a vaidade. A minha falecida avó, ela morreu com 80 e poucos anos, e ela ia na padaria, ela se maquiava para ir na padaria buscar pão. Aí eu dizia assim, mas por que tanta vaidade, né? Ela falava assim, olha, meu neto, quando você sair da sua casa, saia como se você fosse para uma festa. Eu gravei isso. Ela ia na padaria, ela se maquiava, penteava o cabelo, ela usava cabelo tipo Araciba Labanian, né? Assim, aquele topetão, né, da velha. E ela arrumava o cabelo, secava o cabelo, se maquiava para ir até a padaria. A coisa mais linda da mulher é a vaidade. É a vaidade. Mantenham a vaidade. Os homens gostam disso. Caiu a vaidade, talvez você não vai ter o mesmo encanto com a pessoa que está do seu lado. Continuem sendo vaidosas. E esqueçam o passado. O passado já passou. O passado pode ficar como lembrança para você evitar os mesmos sofrimentos e você pode fazê-los novamente. Certo? E eu sou um cara bem assim, ó. Se um dia alguém me convidar para ir jantar e a mulher pedir para dividir a conta, eu nunca mais saio com ela. Certo? Porque quem tem que pagar a conta é o homem mesmo. Isso é regra. Né? A mulher se arrumou, gastou para ir no salão, gastou para fazer a unha, gastou para arrumar o cabelo, né? Comprou talvez um vestido novo, não é? Então o homem tem que ir lá e bancar. Que negócio é esse? Né? A pessoa que sai comigo e diz, vamos dividir, eu digo, ó, com você não sai nunca mais. Já entra nessa regra. Convidou, quem convida paga. Não é verdade? Convidou, tem que pagar. Se não convidou, é porque naquele dia não tem, então não sai, fica em casa. Né? Outro ponto, quem vive só no futuro? Tem muita gente assim aqui hoje? Tem? Tem muita gente aqui assim? Claro, claro que tem. Por quê? Porque o cenário nosso, até o cenário do nosso país hoje, mostra pra gente uma série de coisas que nos deixa preocupados, né? Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou trabalhar? Quem tem filho, puxa, será que o meu filho vai ter escola? Será que ele vai conseguir trabalhar? Será que vai conseguir se sustentar? E nós vivemos um regime bastante complicado. O nosso capitalismo é um capitalismo selvagem. Não é? Toda hora a gente está aí, ó, correndo atrás do dinheiro e se cuidando muito pouco. Eu sou um exemplo disso, de se cuidar muito pouco. Porque eu trabalho das 8 horas da manhã até as 11 horas da noite, todos os dias, incluindo às vezes o final de semana. Faz 2 anos que eu arrumei uma rotina diferente para a minha vida. Hoje eu sou marinheiro. Olha que legal, né? Sou marinheiro. Eu gosto muito do mar. Trabalhei muito com cetáceos, com baleia, com golfinho, etc. e tal. Aí eu resolvi, depois que eu conheci um capitão de fragata, amigo meu da marinha, falou, por que você não faz um curso para aprender a navegar? Fui fazer um curso para aprender a navegar. Aí fiz o arraiz amador, fiz para mestre e semana que vem faço a prova para capitão. Olha que coisa boa. Sou marinheiro, olha que coisa boa. É uma rotina que no final de semana agora eu saio navegar. Uma coisa boa. Entendeu? Eu não tinha hobby. Meu hobby era trabalhar. Mas eu coloco na minha cabeça que trabalhar é a mesma coisa que brincar. Se você faz o que você gosta, o teu tempo vai passar assim, ó, rapidinho. Se você faz o que você gosta. Eu vou trabalhar, para mim é uma rotina pesada. Ou seja, nós temos 2.000 funcionários. Nós temos quase 1.000 polos no Brasil e nos Estados Unidos. E nós somos apenas 4 diretores para tocar quase 250.000 alunos. Então não é uma rotina fácil. E uma rotina que toda hora estamos cobrando o resultado financeiro. Eu deveria estar assim. Graças a Deus eu não estou. Eu deveria estar assim. Preocupado sempre com as contas. Certo? Então, não olhar só para frente. Tem que olhar um pouquinho para frente? Sim. Para começar a ver como é que as coisas podem acontecer. E o outro ponto, pessoas que vivem só no presente. Elas vivem extremamente estressadas. Tem gente que você encostar a mão parece que você está beliscando, vai dar um grito. E aquela história assim, ó, viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Ah, enfia isso aí no buraco, pelo amor de Deus. Tem que fazer que nem a Ema, põe a cabeça no buraco e deixa lá dentro. Gente, isso não é a realidade. Tem gente que segue esse conselho aí, vai de noite, toma todas as cachaças da vida,
vai numa balada, dá 5, 6 beijos em cada pessoa diferente, porque nossa, eu tenho que viver hoje como se fosse o último dia da minha vida, né? E ainda conta quantas pessoas ficou, né? Quantas saiu, né? E o que fez, né? Aí chega no dia seguinte, o cara tá lá no marasmo, totalmente deprimido, né? É uma fuga, isso mesmo. É uma determinada fuga. E o que nós temos que buscar, então, entre esses três? Nós temos que buscar o equilíbrio. Tem uma frase, passada aqui, diz o seguinte: in medio stat virtus. Em latim, statera significa equilíbrio. Uma vida virtuosa no equilíbrio entre o passado, o presente e o futuro. Nós temos que ter um pouquinho de cada um. O passado, um pouquinho do presente e um pouquinho do futuro. Para que a gente possa ter uma vida um pouco melhor. Bom, como eu prometi para vocês, eu ia ensinar para vocês como alguém está faltando com a verdade. O Luizinho me perguntava, já estava até assim, tem gente... O pessoal ficou até o final por causa disso. Foi o estímulo que eu dei, sabe? Aqui também, foi o estímulo que eu dei, né? Tenho certeza que ninguém saiu só para saber isso, né? Deletem tudo que eu falei, né? Mas ficaram até o final para saber. Então nós vamos fazer um pacto agora. É proibido fazer isso nos relacionamentos, tá? Relacionamento às vezes tem que ter um negocinho assim meio, deixar a pessoa com uma pulga atrás da orelha, né? Dá mais instinto, assim, mais estímulo, certo? Então o que acontece? Como que você sabe que uma pessoa está faltando com a verdade? Primeiro, a história verdadeira, o teu cérebro já sabe. Claro, porque você vivenciou ela, o cérebro gravou. Quando você vai contar uma outra história, que não é a mesma que está gravada no cérebro, o cérebro começa a dar interruptos na fala. Você começa a se perder nas falas. Você começa a buscar palavras e não consegue encontrar. Porque o cérebro sabe a verdade e não deixa você contar uma história linear. Aí você fica... e olha para cima achando que a cabeça está em cima e vai largar as palavras, né? Entendeu? Então, toda pessoa que está faltando com a verdade, ela fala palavras truncadas, porque o cérebro busca outras palavras, porque a história ele já conhece a verdadeira. Então entra em conflito com o próprio cérebro, e aí a pessoa começa a gaguejar, e aí olha para cima, né? Geralmente para cima, porque o cérebro vai derrubar as palavrinhas, né? E acaba tendo vários problemas. Lógico, isso é um exercício que vocês têm que fazer conhecendo as pessoas. Isso também é uma prática constante, né? Alguém vem me contar uma história, eu já sei o que está acontecendo por trás de tudo isso. Mas é por quê? Porque a gente já está, né? A gente já está nessa carreira há muitos e muitos anos, né? É muito difícil acontecer isso. Bom, pessoal, eu quero assim agradecer muito a cada um de vocês, desejar que vocês aproveitem um pouquinho daquilo que eu falei, se servir para vocês, e espero que vocês voltem para casa melhor do que vocês vieram. Muito obrigado pela atenção de vocês.